quando me convidou também, ele disse para mim, olha, você dá uma palavra, mas não é aquela, sabe, não é palestra de 1, 2 horas, como eu sempre imaginei que eram as palestras do Enoque, né? Se você vai ter um tempo e a sua palestra você pode falar sobre qualquer coisa para exortar. Você tem que levar uma mensagem de exortação para os homens, né? E ele me disse, como, sabe, Barnabé, ou como as outras pessoas que o livro de Atos nos conta. E eu fiquei pensando, o que eu poderia falar? Eu fiquei pensando, o que eu poderia falar para homens que, espero que ninguém fique magoado, mas tem muita gente que, a maioria que podia ser meu avô, né? Então, é verdade. Então, o que eu poderia falar para estar exortando, para estar exortando vocês? E para mim, eu procurei mais pegar algumas coisas que eu vejo, que me exortam para mim. Porque eu sei que, apesar de jovem, eu sou cristão e vocês também são. Então, o que servir de exortação para mim, eu creio que para muitos de vocês também há de servir. Pensando nisso, pensando em Barnabé, pensando em Paulo, pensando no início da igreja, em Pedro, a gente sabe, a gente conhece quais eram as dificuldades que eles tinham naquela época, no primeiro século. Cada um sabe, e eu não quero me deter nisso, ficar falando sobre isso, mas nós sabemos o quanto eles sofreram para estar propagando o Evangelho de Cristo, propagando os ensinos de Cristo para as pessoas. Muitos não aceitavam, outras pessoas, muitos eram até espiões no meio dos cristãos, para poder estar pegando e matando eles, tá? Hoje a gente não tem esse tipo de dificuldade, mas nós temos os nossos problemas, né? Nosso irmão Alan Dutton, ele nos dirigiu a última palavra, ele nos disse várias coisas que nós podemos fazer para estar levando a palavra para as outras pessoas, para estar conduzindo, seja nossos amigos, seja nossos vizinhos, como ele deu uma lista no final lá, para estar conhecendo a palavra, para estar conhecendo Cristo, esse Cristo que a gente conhece e que a gente aceitou. E hoje em dia, como ele mesmo falou, né, às vezes parece que é difícil para a gente estar conduzindo a palavra para essas pessoas. Às vezes é difícil a gente estar evangelizando efetivamente, né? E eu fiquei pensando na minha vida, né, por que às vezes para a gente é difícil a gente estar usando do nosso motor para estar falando para as outras pessoas. E me analisando desde o início, a primeira coisa, vendo por mim, foi que, como Moisés, quando Deus falou com ele no monte, a gente tem muitas desculpas. Eu, para vir dar essa palestra, como eu disse, a primeira foi essa, né? Como que eu vou falar para homens, que podem ser meus avós, meus pais, como que eu vou falar? Com que autoridade eu tenho para ir lá na frente e falar alguma coisa, né? E eu não disse nada para o Alex, mas eu pensei isso. O que eu vou falar, né? Muitas vezes a gente se esquece que, como Cristo falou para os seus discípulos, como Paulo e como a Bíblia ensina, não é a gente que fala. A gente, como servo, se é que a gente é servo, a gente tem que estar disposto somente. Porque quem vai falar é o Espírito Santo que habita em nós. Então, por intermédio dele é que a gente fala. É por intermédio dele que eu estou aqui agora, frente falando para vocês. Porque eu sei que se dependesse de mim, e até mesmo da minha vontade, não estaria. Porque eu não gosto, de ficar na frente falando e um monte de gente olhando para mim, e eu falando, né? Eu prefiro dar aulas, né? Que a gente pode conversar, uma coisa mais dinâmica. Mas eu acredito que é válido, bastante válido, uma palestra, uma pregação. E, voltando,
a falar sobre exatamente isso, pregação, eu creio que muitas vezes, se a gente não deixa que o Espírito Santo, que habita dentro da gente, que ele possa estar exercendo toda a sua autoridade em nossa vida, muitas vezes a gente acaba desviando do serviço a Cristo, se a gente procura fazer com a nossa própria inteligência a vontade de Deus, se a gente procura, até mesmo quando a gente procura ajudar a Deus, às vezes a gente erra. A gente tem que estar procurando, como tema, ser servo. O servo é aquele que está disposto a obedecer. O servo é aquele que está disposto a fazer o que o mestre, ou seu senhor, melhor falando, mandar. Então, se a gente muitas vezes não se coloca essa disposição no coração, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade achando que é o certo, achando que é a vontade de Deus, mas a gente não coloca isso abaixo da vontade dele, a gente não questiona, não chega até ele, não coloca no altar dele, aos pés dele, para ver se aquilo realmente é da vontade dele. E muitas vezes a gente acaba até mesmo atrapalhando o serviço a Deus. Os fariseus, eu gostaria de pegar o exemplo deles, porque eu acho que é um bom exemplo disso. Eu não creio que muitos dos fariseus eram totalmente maus, pelo menos eles procuravam e achavam que estavam fazendo certo. Eles ensinavam a palavra, os escribas, eles eram os que conheciam como ninguém a palavra de Deus. E essas mesmas pessoas crucificaram Cristo. Essas mesmas pessoas que acabaram com a vida dele. Então a gente leva a pensar, e muitas vezes até mesmo Cristo, ele disse para eles, né? Vocês fazem da palavra de Deus uma coisa tão difícil, vocês colocam uma carga tão pesada nas costas das outras pessoas e vocês nem mesmo ajudam elas a carregar. Então eu acredito que o que a gente pode estar sempre falando para as pessoas, o que a gente deveria pelo menos estar sempre pregando é a cruz de Cristo. E eu não creio que a cruz de Cristo seja uma mensagem difícil de entender. Eu não creio. Eu acredito que é bem fácil de entender. É bem simples a mensagem da cruz. A gente que muitas vezes procura talvez enfeitar um pouquinho ali, colocar um lacinho ali na mensagem, e aquilo acaba se tornando como um peso para as pessoas que não conhecem ainda a verdade, para as pessoas que não conhecem, não teve um contato com Cristo. A gente não pode fazer nada, já dizia Cristo, já dizia ele quando os seus discípulos, eles estavam fazendo maravilhas, eles estavam fazendo as coisas maravilhosas à vista deles, que eles não tinham poder. E Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. E hoje em dia isso continua verdadeiro, é verdade. A gente sem Cristo, sem o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer, a gente faz, mas funciona? Eu acho que não. Eu acho que não funciona. Então, realmente eu acredito que muita gente ainda tem que aceitar a Cristo. Muita gente aí fora está necessitando da palavra dele. Só que se a gente procura fazer da nossa maneira, não vai dar certo. Esquece, né? Você pode ter vários planos, ótimos ou não. Só que se você não estiver colocando isso na vontade de Deus, se você não estiver tendo um contato com Cristo, sua vida realmente não está ali. Se tu vês a lua que nascendo está,